A Batalha de Lepanto é um dos momentos fascinantes da história, e que a gente consegue perceber algumas coisas, enfim, singulares, né. Não apenas pelo conflito militar, mas pelo choque de mentalidade entre os próprios aliados ocidentais nessa batalha. No centro da Liga Santa tínhamos o quê? 2 gigantes católicos, ou seja, 2 impérios, o Império Espanhol e a República de Veneza, que também era um império, e embora ambos ajoelhassem perante o mesmo Papa, suas bússolas, políticas, enfim, apontavam para direções opostas. Além de serem católicos, a República de Veneza e a Espanha não tinham quase nada em comum. Bem, nós vamos acompanhar como essas 2 potências, esses 2 impérios se uniram, de que jeito se uniram para combater os turcos, que afinal de contas, como a gente viu, eles compartilhavam apenas praticamente a religião em comum. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Se quiser apoiar o canal Lengua Mare, é possível fazer isso através do próprio YouTube ou pelo Pix do canal 54992622828. São 7 anos de estrada, queremos pelo menos mais 7 anos. Bem, se a gente for lá para a Espanha, para o rei Felipe II, que era o monarca da época, né, a política era uma extensão da fé. A Espanha não era apenas uma potência mundial, era sim a autoproclamada defensora da cristandade nesse momento aqui. Portanto, o monarca espanhol via-se como o braço armado de Deus na terra. Sua missão, então, era combater a heresia protestante naquele momento ali na Europa e a ameaça infiel no Mediterrâneo. Então, estamos falando sobre os protestantes na Europa e os muçulmanos lá no Mediterrâneo. Assim sendo, a guerra contra os otomanos, contra os muçulmanos, era encarada como uma cruzada pela Espanha. O prestígio da coroa espanhola estava diretamente ligado à sua capacidade de proteger o catolicismo romano, e custasse o que custasse, né? No ouro, no sangue. Então, eles tinham era um estado totalmente religioso, né? Naquela época ali. A República de Veneza era um pouco contrária, um pouco mais neutra nesse sentido. A Sereníssima, ela operava sob uma lógica ali, então, diferente. Enquanto a Espanha era um império de terra e dogma, a República de Veneza era constituída como uma empresa marítima em forma de Estado, era diferente. Então, o governo vêneto era composto por mercadores e aristocratas práticos. Para eles, as relações internacionais deveriam ser pautadas pelo comércio, pelo lucro, né, pela estabilidade das rotas comerciais. É importante, claro, notar, fazer uma distinção claríssima que a população vêneta era profundamente devota e católica. No entanto, o Estado não tinha essa visão, né? Ele tinha a visão da relação comercial, um Estado de empresa, um Estado empreendedor. A República de Veneza, sim, foi galgando, digamos, a sua história estatal por meio dessa visão empreendedora e não ligada à religião. Bom, antes de Lepanto, a República de Veneza passou décadas tentando manter a paz com o Império Otomano, né? Eles preferiam ali pagando alguns tributos, às vezes em terras de otomanos, né? E negociando especiarias, do que entrar definitivamente em guerras que poderiam destruir ali os seus entrepostos comerciais no Oriente. Então, sempre que dava para negociar alguma coisa, para eles não perderem os seus postos fora, né, da República de Veneza, aqueles postos além mar, que pertenciam já a territórios otomanos, a República de Veneza acabava pagando alguns tributos ali para manter as suas bases. A República de Veneza, para vocês terem uma ideia, funcionava como os Estados Unidos de hoje, basicamente. Não, claro, não 100% como, eu estou falando de estratégia militar. Ela tinha a sua posição lá na Península Italiana, mas ela se espalhava naquilo que eles chamavam de estado de mar, com as suas bases militares espalhadas por vários lugares fora do continente, tá? Então, como funciona os Estados Unidos hoje, com suas diversas bases militares por outros lugares. Então, muitas vezes, antes de eles ficarem gastando em guerras contra
seus inimigos, principalmente ali em terras estrangeiras, onde eles tinham bases, eles preferiam pagar alguns impostos ali. Bom, o que uniu definitivamente, né, esses 2 polos opostos, a República de Veneza, um estado, empresarial, e a Espanha, um estado religioso, né, foi na verdade um instinto de sobrevivência, né. Quando os otomanos capturaram Chipre, que era território vêneto e não espanhol, e ameaçaram o controle espanhol no Mediterrâneo Central, a fé e o lucro finalmente falaram a mesma língua, né? A República de Veneza precisava da força militar espanhola e a Espanha precisava da perícia naval e das galeras venezianas, ou seja, das galeras vênetas, que são os navios de guerra. Lepanto foi a prova de que na geopolítica até ali esses desentendimentos acabam sendo superados, né? O que a gente pode perceber também, não dá para deixar de falar sobre o Papa, né? O Papa Pio V não era só um burocrata no Vaticano, ele era um homem de vida austera, um dominicano que via a ameaça otomana como um perigo existencial à civilização europeia. Então, ele sabia que sem a união das 2 maiores potências marítimas daquele período, que era a Espanha e a República de Veneza, a tanto a Península Itálica como a Península Ibérica inteira provavelmente iriam cair, tá. Então, o Papa Pio V agiu como um pai que precisava reconciliar ali 2 filhos com visões de mundo opostas, usando certamente a sua autoridade moral para transformar o medo em uma causa comum, tá. Então o Papa Pio V era um homem de braço firme, ele via no Filipe II também um braço executor da sua visão, a relação era mútua, de dependência, o Papa legitimava a liderança global da Espanha e Filipe forneceu o aço necessário para a fé, da defesa, né, da fé, da cristandade na Europa, e também é óbvio que o Papa tinha uma boa relação com a República de Veneza, respeitava a Sereníssima, e ele entendia que a República de Veneza era o escudo da Europa no Oriente, e que o sacrifício vêneto era imenso, né? Muitas vezes, sempre tendo que despender assim, muito tesouro para conter as invasões islâmicas. Bom, a Espanha do Felipe II, então, era o coração pulsante na Europa da Contra-Reforma, eles lutavam contra os protestantes e também ajudavam nas batalhas além-mar, né? Sendo assim, nós temos 2 faces ali que se uniram, né, o Papa conseguiu o impossível, ele conseguiu convencer a Espanha a lutar por uma causa que beneficiaria a República de Veneza e convencer a República de Veneza a abandonar a segurança dos seus tratados comerciais em nome da sobrevivência da cristandade e de muitos territórios aí europeus. A vitória em 1571 ali não foi só uma vitória militar, mas o triunfo de uma diplomacia que soube respeitar ali digamos, os limites, né, entre o comércio e a religiosidade. Espero que eu tenha explicado isso daqui, porque é curioso, eram 2 estados fundamentados em coisas diferentes, né, tanto a Espanha quanto a República de Veneza, claro que eram 2 estados católicos, mas geridos de forma diferente, e é por isso que a Espanha, apesar de ser tão diferente da República de Veneza, se envolve nessa batalha junto aí, tá bom? Então, eu já aproveito para te convidar para fazer parte aí do nosso curso de língua vêneta e língua italiana, vai acontecer agora, começa na segunda semana de fevereiro. Se você quiser participar, entra aqui no grupo de WhatsApp, que está na descrição aqui do vídeo, e também vou deixar nos primeiros comentários fixados, você entra manifestando seu interesse, eu forneço as informações necessárias, enfim, para você saber se quer ou não participar do nosso curso e venha fazer parte aí, aprender tanto o vêneto quanto o italiano, as 2 línguas juntos aí, unidas para você conseguir, claro, simultaneamente, né, separadas, para você falar as 2 e conseguir se virar em ambos os idiomas. Se você está a fim de reconhecer a sua cidadania, falar com a Alma Cidadania, diz que entrou em contato através do Lenguamare para ter desconto no seu processo e dá uma passada lá no site da Nexogeno para você ter ciência aí de todos os produtos que eles oferecem, tá? Nexogeno,
você vai conseguir saber mais sobre a sua ancestralidade, a sua predisposição genética. Então, utiliza o meu cupom LENGUAMARE15. E por hoje é isso. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.